Não, São Tomás é uma das coisas mais engraçadas que a mim me faz mais impressão como vida normal, como vida real, não é? Ele era uma pessoa, então, imaginem uma pessoa grande, gorda, encorpada, pacífica, discreta, tímida e, portanto, quanto a mim, mais adequada a um perfil sedentário, a uma vida mais calma. Mas não, ele sentiu-se atraído por estes malucos itinerantes, estes frades pregadores, pobres e ricos intelectualmente, mas quer dizer, com uma vida muito pouco estável, e teve que se opor à resistência da família, que me parece muito legítima, e, e pronto, e portanto acabou por se juntar aos frades dominicanos mesmo, e depois tornar-se um grande pregador, um grande professor, e pronto, é uma das coisas mais giras da história dele, este começo muito rebelde, de certa maneira. Que característica ou qualidade é que encontra em São Tomás que mais a ajuda na condução do Colégio de São Tomás? É difícil porque São Tomás tem uma personalidade tão equilibrada e tão rica que uma das coisas que mais me ajuda é esse mesmo conjunto de coisas, não é? Não, São Tomás, quanto a mim, pelo menos na experiência de relação que tenho com ele, não se distingue por uma coisa única, distingue-se por um conjunto harmonioso de coisas que são ao mesmo tempo aparentemente antagónicas entre si, mas que ao conjugar-se dão de facto uma personalidade muito equilibrada e muito rica. Ele é uma pessoa extremamente humilde, sem nenhuma. Nunca demonstra qualquer interesse ou qualquer vaidade, qualquer gosto em exaltar-se ou que outros o exaltem, pelo contrário, não é? Há vários episódios em que ele quase se esconde, sei lá, por exemplo, uma vez chegou um frade noviço a uma dos conventos onde ele estava e ele por acaso ia passar junto à porta. E o frade noviço vinha carregado de malas e era assim um miúdo importante, uma família importante, e disse: "Ó irmão, leva-me aqui as malas." E o São Tomás pegou nas malas do miúdo e foi pô-las no quarto, como se fosse o criado mais humilde do convento, sem qualquer problema com isso, quer dizer, e continuou na vida dele, não é? E conta-se que depois este noviço, quando percebeu quem ele era, terá ficado envergonhadíssimo, mas São Tomás não, São Tomás achou normal, o miúdo precisava de ajuda e ele tinha imensa força, era grande, e portanto levou as malas com imenso gosto. Ao mesmo tempo era uma pessoa super firme, que não... Conta-se também que ele uma vez estava num banquete com o rei e que estava absorto no como é que havia de responder lá a um dos hereges com quem ele se debatia, e a certa altura teve uma ideia, bateu na mesa e disse: "Já sei", e o rei pediu-lhe um bocado de juízo e São Tomás respondeu-lhe: quando estamos diante da verdade, não, nada mais se impõe." Era uma pessoa super focada, mas ao mesmo tempo completamente interessada por todos os pormenores. Sei lá, por exemplo, há uma irmã dele, ele tinha várias irmãs, uma irmã dele que uma vez lhe pergunta porque, se era legítimo ou não a uma mulher maquiar-se. E ele não lhe responde: "A menina não seja fútil", ou o que seja, não é? Deixa-se absorver pela conversa, pela pergunta e leva um dia ou dois a pensar e depois responde-lhe, mas responde àquela pergunta com a mesma tentativa de chegar à verdade com que respondia sobre as perguntas mais teologicamente mais profundas sobre a realidade da Santíssima Trindade ou o que fosse. Eu acho que talvez seja essa diversidade da personalidade dele, a riqueza, a harmonia entre coisas tão diferentes umas coisas das outras que me ajuda mais. Sabendo como é que era São Tomás, se ele vivesse no século XXI, como é que acha que iria reagir à pandemia em contexto escolar? Essa é uma pergunta engraçadíssima. Eu acho que ele primeiro ia pensar sobre o assunto, ia rezar sobre o assunto. Para já, eu estaria a rezar pedindo que Deus Nosso Senhor nos livre desta peste. E
por outro lado, obedeceria àquilo que seriam as conclusões básicas, técnicas, quer dizer, se comprova que talvez o uso da máscara, ou que talvez o lavar as mãos, ou que talvez a separação entre nós, uma certa distância, etc., seja uma coisa boa, ele obedeceria a isso. Faria uma coisa, quer dizer, estaria diante disto numa posição de simplicidade total, tentando perceber o que é que Deus faz através disto e tentando colaborar com isso. Penso que não se irritaria, no sentido de não perderia tempo nem indignação com coisas que não fossem úteis, que não fossem construtivas, mas que estaria com toda a certeza a tentar discernir o que é que isto traz de bom, que fatores é que tem de possibilidade de mal, o que é que se deve evitar, e viveria isto sem propriamente um grande sobressalto. Penso que uma das coisas que ele tem é uma tal confiança em Deus que lhe permite viver, seja o que for, com grande serenidade, com grande intensidade, mas também grande serenidade. Agora, a grande questão que já foi respondendo, mas não tão diretamente, foi colocada pelo Manuel Rafael, que é: porquê de tantos santos escolher São Tomás para dar nome a este colégio, e de que maneira é que São Tomás pode ser um exemplo de santidade para os alunos, sendo um santo que viveu há tantos anos e numa época tão diferente? Sim. Olha, eu acho que não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu a nós, mas vou explicar porque é que acho isso. Por um lado, há uma coisa muito, muito, muito engraçada, que é a primeira vez que nós fizemos um jantar, foi em casa da Teresa Vaz Guedes, e por isso é que sabemos, porque a Teresa Vaz Guedes tem um livrinho onde registra as pessoas que vão lá jantar e em que cada um de nós escreve qualquer coisa e onde ela põe a data, é por isso que sabemos. Mas a primeira vez em que nos juntámos um grupo de pessoas para falar de fazermos este colégio, sem ser o Padre João e eu, não é? Já tínhamos falado em vários grupinhos, certo? Mas quer dizer, a primeira vez que nos juntámos assim com pessoas de vários grupos alargados para dizer, muito bem, vamos começar isto, como é que se começa? Foi no dia 28 de janeiro de 2003, parece-me que é a data. Mas, portanto, foi... não, como é que é? 2003? Não, foi antes. Mas pronto, seja como for. Foi num dia 28 de janeiro, mas só percebemos isso muito depois. Na altura não nos apercebemos que era dia de São Tomás. Mas entretanto, quando começámos a perceber que dia, a quem é que dedicávamos o colégio, primeiro, nós queríamos dedicar a uma pessoa concreta e a uma pessoa que esteja com certeza no céu, porque temos consciência que fazer um colégio é fazer uma coisa que vale para o momento presente, mas que tem que ter em conta a grande tradição da Igreja, e por isso, como Chesterton diz, não é? A democracia é feita também por aqueles que estão já no céu, e portanto há muita gente para trás de nós, que são muito mais do que aqueles que nós somos agora, e portanto gostávamos de nos confiar a pessoas, a alguém cuja segurança esteja no facto de estar no céu já diante de Deus, e não apenas uma pessoa aqui. Pronto. Ao darmos conta de uma escolha de uma pessoa, e não, quer dizer, podíamos ter escolhido outro nome qualquer, uma realidade qualquer, um lugar ou qualquer coisa, não é? Mas ao fazermos isso também queremos expressar que nos parece que a educação é sobretudo uma questão de filiação, quer dizer, que há na relação educativa qualquer coisa que aproxima da relação entre filho e pai e filho, e portanto que a nossa maneira de estar na educação também tem isso em conta, uma perspectiva afetiva e intelectual, cognitiva, de dar conta desta relação de filiação que a nós nos parece fundamental. E portanto, quando quisermos escolher alguém, também quisemos escolher alguém de quem nos pudéssemos considerar filhos
de alguma maneira. Depois, houve várias tentativas, sei lá, na altura o Papa João Paulo II falava na escola de Nossa Senhora, e, portanto andámos à procura de várias denominações, mas pareceu-nos que estavam todas mais ou menos tomadas, porque pensámos, por exemplo, em Colégio de Santa Maria, que depois os nossos amigos de Schoenstatt aproveitaram, mas achámos que era muito parecido com o hospital e, portanto, achámos que não. Andámos assim à procura de vários santos e depois havia sempre alguém com alguma objeção, não porque, ou porque tem um aspecto em particular, ou qualquer coisa. E depois, uns nossos amigos, o Fernando Adão da Fonseca, sugeriu São Tomás, porque era o patrono dos estudantes e dos professores, e porque em Portugal ainda não havia nenhum colégio assim propriamente chamado São Tomás, quando é uma coisa, há muitos colégios internacionais que têm esta denominação, e na altura pareceu-nos óbvio que era uma boa ideia, e portanto, quer dizer, a partir daquele momento achámos, sim, olha, ninguém tem objeção nenhuma. São Tomás viveu numa época também de mudança extrema, não é? Daquela, como o Papa disse, de transição de civilização, e portanto é uma pessoa que tem essa experiência de como é que coisas que parecem evidentes numa certa época se tornam completamente absurdas na época seguinte, e portanto o que é preciso para preservar e procurar novas maneiras de dizer a verdade, que é constante. São Tomás tem esta coisa impressionante de querer aprender tudo e querer ensinar tudo, e portanto para uma escola é um patrono fantástico. São Tomás é um poço de sabedoria e de conhecimento, e portanto é uma pessoa divertidíssima também, e é uma pessoa muito simpática, e portanto não havia assim propriamente nenhuma objeção, a não ser o facto de ele estar um bocado esquecido, sobretudo na cultura portuguesa. Não havia assim uma grande tradição de o seguir, nem na altura, e também não há assim agora muita. E portanto nesse sentido era um bocadinho desconhecido na realidade cultural portuguesa, ou educativa portuguesa, se quiseres. Mas isso também nos pareceu também uma boa ocasião de reatarmos a importância dele, e portanto, olha, aceitámos. E depois, quando fomos ver aquela data e percebemos a coincidência, achámos que de facto ele também queria, e portanto achámos que era uma coisa bilateral, uma escolha bilateral. O símbolo do nosso colégio tem um sol, uma pena e um livro. E a pergunta dela é: o que é que significa cada um desses símbolos e se está relacionado com São Tomás ou não, com o santo? Sim, mais possível, claro. Vocês sabem que cada santo, para se reconhecer, porque muitas vezes as imagens não têm o nome, não é? Para se reconhecer tem sempre os atributos. E os atributos são decididos, penso eu, no momento da canonização, percebe-se quais são os atributos daquele santo, quer dizer, como é que se consegue identificá-lo e distingui-lo de outros. No caso de São Tomás, na iconografia tradicional, São Tomás aparece normalmente com um sol no peito, aqui assim, não é? Ele aparece vestido de dominicano, com um grande sol, que implica, que quer dizer a sabedoria de Deus, quer dizer, a maneira como ele foi iluminado pela verdade de Deus, que é de facto impressionante, porque ele é de uma clareza, e de uma docilidade àquilo que seja a verdade dita por Deus, que é notável. Portanto, o grande sol da sabedoria de Deus. Depois tem um livro, há muitos santos estudiosos têm um livro, não é? Que simboliza a dedicação ao trabalho intelectual e ao trabalho de apreender os conteúdos da fé e da verdade em geral, e ao mesmo tempo de os saber ensinar, não é? São Tomás escreveu muitíssimo, e o livro simboliza isso. Aliás, ele tem também o livro e uma pena, que aliás vem no nosso emblema, não é? O livro onde ele escreveu e a pena com que escreveu. Nós, a brincadeira que fizemos, se notarem, é que já não é uma pena, é uma caneta que aparece no nosso emblema, não é? Porque pensámos que essa era a maneira de nós dizermos que esta é uma escola em que vocês terão a responsabilidade que São Tomás também assumiu de escrever a verdade, e por isso já não é só uma pena, porque ele usou penas, mas é uma caneta, porque vocês usarão canetas, e enfim, hoje em dia podíamos pôr também um rato ou
coisa digital. Mas pronto, portanto é isso. Tem obviamente a ver com São Tomás e são os atributos dele que nós queremos marquem a identidade do nosso colégio. Sabendo que há vários colégios, em que é que acha que os alunos que estudaram no São Tomás e que estudaram São Tomás se podem diferenciar com os restantes alunos de outras escolas? Obviamente que ser discípulo de São Tomás, filho de São Tomás, espero que implique, antes de mais pela graça dele próprio, pela graça da intercessão de São Tomás, por um lado uma profundidade na honestidade intelectual e um desejo de aprender a verdade sério e intenso, e portanto espero que São Tomás vele pela vossa curiosidade intelectual e pela vossa sabedoria e pela vossa honestidade intelectual e cognitiva. Parece-me assim uma coisa que ele aprecia, experimentou como dom e que gostará de vos transmitir como dom também. Portanto, tenho a certeza que ele pede a Deus que vos dê a todos vocês essa graça de uma inteligência viva segundo os parâmetros e as características de cada uma das vossas inteligências em particular, mas quer dizer, que todos vocês se sintam movidos e comovidos pela verdade. Depois parece-me que São Tomás também intercederá pela vossa humanidade, né, como eu descrevi, não é? Que sejam humildes, mas firmes, que tenham desplante e ao mesmo tempo sejam discretos, que sejam alegres, mas não tenham medo de enfrentar as tristezas, que sejam sérios e ao mesmo tempo divertidos, que sejam bondosos e despreocupados com o próprio interesse e que isso se manifeste da maneira que também as vossas personalidades permitirem e pedirem. Uma das coisas que mais me alegra é quando eu pergunto, não é? Porque eu pergunto às vezes às pessoas que vos empregam, agora já começa a haver pessoas que têm alunos de São Tomás como pessoas que trabalham com eles, ou aos professores das universidades onde vocês estudam, e pergunto isso, vê-se alguma característica dos alunos de São Tomás? E aquilo que me dizem é muito engraçado, dizem-me, em geral são muitíssimo bem formados intelectualmente, mas isso, graças a Deus, há mais, quer dizer, faltaria que só os de São Tomás, quer dizer, seria uma coisa mesmo desastrosa, que só os alunos do Colégio de São Tomás é que fossem intelectualmente bem formados e sérios. Graças a Deus há mais. Uma das coisas que eu vejo que eles se distinguem, e isto várias pessoas já me disseram, foi um certo à vontade com todo o tipo de pessoas, nas relações com as pessoas. Isso é uma coisa que me alegra e de facto é parecido, é um dos atributos de São Tomás, se quiserem. São Tomás estava à vontade com reis e pedintes. Gostava de alunos brilhantes e também gostava de alunos menos brilhantes. Explicava com igual clareza a pessoas intelectualmente muito munidas e até a pessoas antagonicamente muito diversas dele, quer dizer, antagónicas no sentido de hereges e tudo mais, quer dizer, explicava aos hereges com a mesma tentativa de clareza que explicava ao mais dócil dos discípulos. E isso eu acho que é uma coisa que vocês de facto partilham, que nos sítios onde estão, quer seja trabalho, quer seja de estudo, quer seja um âmbito qualquer, vocês são pessoas que são capazes de se relacionar com toda a gente, nas universidades, desde o reitor à pessoa que está na secretaria, aos alunos internacionais como aos alunos nacionais, aos que vêm do centro de Lisboa e aos que vêm da terra mais afastada do país, etc. Portanto, serem capazes de estabelecer relações com as pessoas e com as coisas baseadas, assentes no veio de vitalidade, de verdade que elas têm e não nos aspectos laterais que podem afastar. Isso eu acho que é uma qualidade ótima e que, sim, essa decorre de um certo temperamento, que é o temperamento de São Tomás, e que ele se encarregará de tentar
transmitir-vos e que vocês beberão também como do ambiente, se Deus quiser. Obrigado, Isabel, pela sua disponibilidade pela entrevista, e também Obrigada eu. agradecer aos alunos que ajudaram a enriquecer Sim. esta entrevista com as suas perguntas. Muito obrigada, perguntas ótimas. Muito obrigada. Obrigadíssimo, Isabel. Viva São Tomás!